Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Esse é o Café Filosófico. Eu estou aqui com o querido professor Joel Gracioso. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite para vocês. Para você que está nos assistindo agora no Café Filosófico, normalmente assiste tanto a mim como o Ítalo nos boletins, né? O Café Filosófico é um programa diferente, onde eu e o professor Joel Gracioso, a gente faz um bate-papo dentro da esfera filosófica, psicológica, histórica, de certos temas. E o tema de hoje é a felicidade em Agostinho, uma vez que a gente falou um pouco de Santo Agostinho, e da crise que ele vivia em seu tempo, e mesmo assim ele soube bem aproveitar esta crise, iluminando não só a nós, né, que estamos tão distantes, mas os homens ao seu redor, né, iluminou toda a história até então. Mas a pergunta, né, desse programa de hoje, afinal, o que é a felicidade? Ela é um ponto crucial, uma pergunta feita por vários filósofos, e hoje nós iremos tratar aí de como que Santo Agostinho via tudo isso, né? Em primeiro lugar, boa noite, professor Joel. Como é que você está? Boa noite, Alan. Estou bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui, a gente poder conversar um pouco sobre um tema, né, que querendo ou não preocupa tantas pessoas, né, seja na antiguidade, na época do próprio Santo Agostinho, como também hoje em dia, com certeza, muitas pessoas, né, continuam falando sobre isso. Inclusive a nossa sociedade, né, a temática da felicidade é uma coisa assim muito presente, né? Então eu fico feliz de poder falar sobre a felicidade. Meio redundante, mas, enfim, é uma temática muito importante, porque me parece que o ser humano se machuca muito por causa desse tema e acaba complicando a vida mais do que ela é. Então vamos conversar um pouco sobre isso daí na perspectiva agostiniana. Mas também, mais uma vez, estamos junto. Você falou que as pessoas se machucam muito, né? É interessante isso, né? Que às vezes, na busca da felicidade... Gente, deixa eu só avisar, né? Esse grito do meu bebezinho é porque quando passa 5, 10 minutinhos do horário dele de dormir, ele vira um gladiador. Então, se vocês ouvirem um choro de bebê, é normal, né? Os do Joel já cresceram, já passaram dessa fase, mas eu ainda estou no meu... São outros. Problemas são outros. E eu tô aqui com o meu pequenininho, meu primeiro, então se vocês ouvirem muito choro de bebê, né, o nosso Terça Livre TV é um pouquinho diferente da Rede Globo, a gente não tem um estúdio, tudo fechadinho, bonitinho, né, mas tudo bem. Professor, o senhor falou aí, né, muitas pessoas se machucam buscando a felicidade, e eu, normalmente quando eu dou palestra para jovens nesse tema, eu costumo dizer o seguinte, né, se felicidade fosse apenas riqueza, todo milionário seria o homem mais feliz do mundo. Isso não é um fato. Todas as prostitutas seriam maravilhosamente felizes, né? O puteiro seria quase que um templo, né? Onde as pessoas buscariam consolo. Enfim, riqueza, prazeres sexuais. Se só a fraternidade causasse alegria, ou seja, se só estar ao redor de pessoas também fosse fonte de felicidade, a Wall Street, a Avenida Paulista, seriam pontos quase que religiosos de fonte de alegria e de felicidade. Mas aí a pergunta que é crucial, né, do nosso programa hoje, nós iremos ficar respondendo essa pergunta até o fim. O que na verdade é ser feliz? O que é a felicidade? Então, esse tema foi como... Opa, o professor já deu uma travadinha ali. Perdão, gente. Professor Joel, vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que daqui a pouquinho ele volta. Vamos ver se a gente consegue reconectar aqui com ele. Vamos ver. Espera só um minutinho, pessoal. Probleminhas técnicos que a gente tem. O professor caiu. Vamos ver se eu consigo retomar o contato com ele aqui. Talvez acho que eu vou ligar para ele. Probleminhas técnicos não são nada legais. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele está offline lá.
Deixa eu só perguntar para ele aqui o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema o mais rápido possível. Só um minuto. Ele também não está atendendo no celular. Acho que a conexão dele lá caiu. Vamos ver se eu consigo. Daqui a pouquinho volta. Deve ter caído a conexão dele. Provavelmente. Vamos ver se ele mandou alguma mensagem aqui. Nada dele voltar. Peraí. Isso faz parte um pouco também de falar do que é a felicidade, né? Ter contratempos, ter coisas que nos atrapalham. Infelizmente, pessoal, deixa eu ver aqui, que senão eu vou ter que tocar o programa sozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá ao vivo, o problema é esse, né? O problema de estar ao vivo é esse, de você ter que fazer tudo na hora ali. Vamos ligar aqui para ele. Enquanto isso, eu vou até dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Neymou. Vocês são povo. Antes era Italou, né? Para quem chegou agora, a gente está tentando recuperar o contato aqui com o professor. Ele tinha caído aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue contato com ele de volta. E pior que não é, eu vou ter que tocar. Eu vou ter que tocar o programa aqui para ver se eu consigo entrar em contato com ele. Eu vou fazer o seguinte, logo no comecinho aqui, pessoal, eu vou botar os intervalos aqui, para vocês não ficarem ouvindo essas tentativas. E aí vão avisando quem vai chegando aí que a gente começa daqui a pouquinho, tá? Vamos aos intervalos e a gente volta já já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Caroline Detone, do programa Detona News do canal Terça Livre. Assim como muitos, eu apoio os trabalhos realizados pelo canal Terça Livre, que tem se esforçado em trazer conteúdos essenciais para a formação intelectual dos brasileiros. Nós sabemos que os livros são as maiores armas contra a ignorância, e é justamente pensando nisso que eu gostaria de hoje fazer um convite especial para você. Eu gostaria de convidá-los para acessar a livraria do canal Terça Livre. Ali você vai encontrar os melhores livros sobre conservadorismo, cultura, política, enfim, uma imensidão de conhecimento que está ao nosso dispor. Além de tudo, você ainda vai encontrar lançamentos exclusivos, kits promocionais e ofertas. Então acesse livraria.tercalivre.com.br e nos ajude, inclusive, na manutenção do canal. Olá, meu nome é Fernanda Salles e eu estou aqui para falar sobre o projeto do canal Terça Livre. Projeto que tem como objetivo compartilhar uma visão intelectual e cultural que grande parte das escolas brasileiras não é capaz. Um projeto que tem como objetivo ser acessível a todos. Eu estou falando do Terça Livre Cursos, que disponibiliza aulas de diversas matérias, como inglês, espanhol, história do Brasil, moral e cívica, música, entre outras. E sabe qual é o melhor? Todo esse conteúdo exclusivo será disponibilizado para você por apenas R$ 9,90 por mês. Não perca mais tempo e assine agora mesmo. Vem estudar com a gente! Pessoal, estamos de volta aqui. O professor está com um probleminha de conexão. Tá offline ainda, né, professor? Sim, tá offline ainda. Eu vou pedir pro meu roteador aqui rapidinho, beleza? Tá, reseta o roteador. Enquanto isso eu vou batendo papo com o pessoal aqui. Tá bom, beleza. Tchau, tchau. Então daqui a pouquinho o professor volta. Ele realmente teve um problema na conexão, lá caiu tudo. Problema de roteador, essas coisas. E, enfim, é isso. Vamos dar continuidade aqui, né? Eu vou bater um bate-papo com o professor Joel sobre a felicidade em Agostinho. E esse tema ele foi tratado por muitos filósofos, né, porque Sócrates ele foi o primeiro
a fazer a pergunta do que seria a felicidade em si mesma, não aquilo que traz felicidade para mim e o que traz felicidade para você, o que é bom para mim e o que é bom para você. E essa pergunta filosófica ela é muito interessante porque ela tem a ver com aquilo que apetece à vontade. Esse termo eu sei que não é muito comum, né? Apetência à vontade, numa filosofia escolástica, e até Agostinho também vai usar muito disso, fala-se muito do objeto da vontade. Então, da mesma maneira que nós temos sede por conhecimento, sede pela verdade, por meio do intelecto, né, sempre ligado à razão, às vezes fala-se cérebro, mas não é cérebro, elas são duas faculdades da alma humana. Então, a alma humana, deixa eu adiantar um negócio para vocês, dá um pause aí. Nós compramos isso aqui, graças às doações de vocês aí, compramos esse equipamentozinho aqui, que eu vou usar canetas, e aí vai aparecer quase um quadro, eu vou poder tratar isso com vocês. Então, nessa explicação que eu estou dando para vocês, nós precisamos entender que a alma humana ela tem duas faculdades, né? A inteligência e a vontade, e cada uma delas tem o seu objeto específico. O objeto do intelecto, ele é a verdade, e o objeto da vontade é o bem. E aí, óbvio, às vezes a gente escolhe bens que nós chamamos de bens aparentes, que não são bens supremos, né? O sumo bem, melhor dizendo. E aí, eu, professor Joel, nós iremos conversar um pouquinho sobre isso, e ele já está de volta, para a alegria de todos. Voltou! Eu estava falando aí, professor, jogar uma água benta aí. Eu acho que você conseguiu ouvir um pouquinho do que eu estava falando aqui, né? Dando um preâmbulo pro pessoal, explicando. Sim, inteligência e vontade que você estava falando. Enfim, aí a pergunta, né, que eu lancei logo no início, antes dos problemas técnicos, né, que tivemos antes de começar, na hora de começar, era normal termos vários problemas assim. Afinal de contas, o que é a felicidade, né? O que é ser feliz, né? Essa acho que é uma grande pergunta de todas as pessoas, né? Então, o Santo Agostinho, na realidade, foi o que eu disse, ele escreve muito sobre isso, desde os seus primeiros diálogos filosóficos, como também depois nas suas grandes obras, como as Confissões e a Cidade de Deus, né? Então não é uma temática que ele inventa, que ele cria, mas que ele recebe de toda uma tradição filosófica que é anterior a ele. Era algo muito discutido. Por exemplo, você já vê essa temática de uma certa maneira em Platão, por exemplo, mas principalmente em Aristóteles, toda aquela coisa da eudaimonia, né? Na Ética Nicômaco, que seria essa felicidade, né? Mas quem vai discutir muito isso é justamente o quê? As escolas helenísticas, como o epicurismo, o estoicismo, né? o próprio ceticismo, tá? No mundo antigo. Então, vai haver muita discussão sobre em que consiste, de fato, essa vida feliz. E a questão ética, portanto, vai passar a ter um peso muito grande. Nessa discussão sobre a questão da vida feliz, em todo esse contexto ético, junto com isso, o que vai acontecer? Vai chegar-se a uma certa conclusão que a felicidade ela está associada ao bem. Ou seja, para poder ser feliz, é preciso ter uma vida ética, uma conduta ética. E a vida ética vai ser pensada muitas vezes como uma vida no bem, né? O agir no bem, buscar o bem. Lógico que isso vai acabar impondo uma questão. Ou seja, se a ética está intimamente ligada à busca do bem, e se para ser feliz eu tenho que possuir esse bem, digamos assim, a pergunta que vai se colocar é: qual é esse bem que garante, de uma certa maneira, a felicidade do ser humano? O que é esse bem que teria tamanho poder, digamos assim, né? E é óbvio que vai se apontar para a ideia de que esse bem tem que ser um bem absoluto. Então, essa ideia do sumo bem, ou do bem absoluto, que de uma certa maneira garantiria a felicidade do ser humano. E a partir disso começa todo um debate, toda uma discussão, toda uma produção filosófica, digamos assim, toda uma reflexão, discutindo em que consistiria esse bem. Então, a ideia primeira é justamente, né, o raciocínio vai ser muito simples, no sentido de que não pode ser considerado o sumo bem aquele bem que implica um outro que é superior a ele. Então, é uma questão lógica, né?
Então, como que eu posso considerar como sumo bem aquilo que necessariamente remete outro que é superior a ele? Então, esse sumo bem, ele, no sentido bem genérico, digamos assim, dentro desse contexto da filosofia helenística, ou das escolas helenísticas, antes de Cristo ali, portanto, então no epicurismo, no estoicismo, no ceticismo, etc., vai ser pensado justamente nesse contexto, quer dizer, tem que ser um bem que não remete a nenhum outro, portanto, ele cessa, digamos assim, a sequência, né? Então eu teria bens inferiores, que na realidade vão se constituindo como bens intermediários, até chegar a um sumo bem que não remete a nenhum outro. Então, quando você pega essa questão, ela também vai vir acompanhada de uma outra questão, né? Sobre a importância, por exemplo, da filosofia dentro desse processo, seja no sentido de se constituir uma vida ética, uma vida no bem, seja nesse sentido também de saber qual é o caminho que me levaria até a posse desse sumo bem, e seja no sentido de ter a compreensão de onde está esse sumo bem, em que consiste esse sumo bem, qual é, ou o que é esse sumo bem. Então, a filosofia teria, digamos, esse papel de ajudar nesse processo reflexivo. Porém, ao mesmo tempo, entraria aquilo que você chamou a atenção aí, né? Muitas vezes, nessa busca da felicidade, ou nessa busca desse bem que garantiria a felicidade, no próprio mundo antigo já existe todo um debate, uma discussão e uma conclusão, digamos assim, que o ser humano muitas vezes ele erra nesse processo, né? Ele erra, seja porque ele toma como bem real aquilo que é um bem aparente, como você chamava a atenção, seja porque, de fato, na relação com as coisas, ele acaba errando, digamos assim, no seu cálculo. Ou seja, do ponto de vista desse contexto mais antigo ali da filosofia helenística, eu tenho, digamos, uma quantidade de coisas, ou de seres, ou de bens, que se apresentam a mim, né? E o problema é que eu muitas vezes erro na minha análise, erro no meu cálculo, ou seja, aquilo que vale mais eu acho que vale menos, aquilo que vale menos eu acho que vale mais, né? Então, na medida em que eu não tenho uma clareza sobre o valor intrínseco de cada coisa, sobre a dignidade de cada coisa, sobre o grau de bondade de cada coisa, eu então, ou eu caio num tipo de relativismo, né? Usando aqui um termo bem anacrônico, né? No mundo antigo não existia tanto esse termo, mas eu caio num tipo de relativismo, achando que todas as coisas têm o mesmo grau de bondade, ou todas as coisas valem a mesma coisa, ou eu caio num erro de análise mesmo, ou seja, eu não consigo ver, eu não consigo apreender o valor de uma determinada coisa, né? E na medida em que eu não tenho claro esse valor intrínseco de cada coisa, o seu grau de perfeição, o meu amor por ela também se torna um certo amor desordenado, né? A minha relação com ela se torna desordenada. Então imagina se eu tenho, sei lá, uma coisa A, uma coisa B, uma coisa C. A que vale mais, a mais perfeita é a B. Mas eu não consigo ver isso. E aí eu acho que é a A e a C. E aí, portanto, eu começo a buscar a felicidade nessas outras coisas que eu acho que valem mais. E que, portanto, eu acabo identificando-as como esse bem supremo que vai me garantir a felicidade. Então, no mundo antigo, eles vão dizer que isso é sinal do quê? De uma alma enferma, uma alma doente. Porque como ela não sabe o valor exato das coisas, como ela não tem o conhecimento, né? Então veja que é uma importância muito forte da questão do conhecimento, como você dizia aí. Eu preciso conhecer o que as coisas são, eu preciso ter uma clareza do grau de perfeição para poder emitir um juízo de valor, né? E para poder, a partir disso, a partir desse conhecimento que eu tenho das coisas, eu então tenho como, comparando, analisar qual que é mais perfeito e menos perfeito, para conseguir chegar a esse sumo bem. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, mas se é a ignorância ou a confusão que reina na minha mente, a falta de conhecimento ou conhecimento confuso e parcial me leva a estabelecer
uma relação assimétrica com uma coisa. E aí eu passo a dar ou mais valor para aquilo que não tem tanto valor, ou eu passo a dar menos valor àquilo que tem mais valor. Vira uma confusão. Eu não respeito mais a ordem hierárquica das coisas. A minha alma vai ficando uma alma enferma, né? E, portanto, em outras palavras, eu vou querendo, e aí entra o papel da vontade, eu vou querendo e eu vou buscando, eu vou almejando a felicidade onde ela não está, eu busco onde ela não está. Então, é interessante, ou seja, o papel da filosofia nesse contexto pré-cristão, pré-agostiniano, né, seria até numa função meio de terapia. O filósofo é como se fosse um médico, né, que ajudaria a pessoa a tomar consciência de si mesma, né? Por isso essa importância, uma temática tão forte no mundo antigo, que é a temática do cuidado de si, né? Esse cuidado de si que, enfim, foi interpretado de diversas maneiras no decorrer da história da filosofia, mas esse cuidado de si no sentido da busca do autoconhecimento também, de você ter essa clareza, né? Não só quem você é, mas também do tipo de pensamento e de conhecimento que você tem, não só sobre si mesmo, mas também sobre as coisas, né? Se questionar e refletir sobre o suposto conhecimento que você acha que tem sobre as coisas. Porque se eu tenho um conhecimento falho e confuso, isso vai me levar a querer e a buscar a felicidade num bem inferior, né? Ou enfim, buscar a felicidade onde ela não está. E uma segunda coisa que é muito forte nesse mundo antigo também é a ideia de que esse bem supremo que garantiria a felicidade, necessariamente ele teria que depender apenas da minha capacidade pessoal, da minha vontade. Então qualquer bem que eu possua, que eu possa perder contra a minha vontade, isso já era visto como um sinal de que o bem supremo, ou o sumo bem, não estaria nesse bem particular. Então, por exemplo, o sumo bem não pode estar na família. Não pode estar na família, não pode estar no amigo. Por quê? Porque eu posso perder essas coisas contra a minha própria vontade. O sumo bem não pode estar na riqueza, porque eu posso perdê-la contra a minha própria vontade. Então, qualquer coisa que você possa perder contra a sua vontade, ou independente dela, a felicidade, o sumo bem não pode estar ali. Então, esse modo de pensar, esse modo de encarar essas questões, lógico que eu estou aqui simplificando, né? Teremos que analisar com calma tudo isso, né? Mas, por exemplo, os epicuristas vão chamar a atenção, então, para que esse sumo bem, etc., estaria no quê? Na idoneia, na questão do prazer, né? Então, esse princípio natural básico, segundo Epicuro, de que em nós teria essa necessidade, né, esse princípio na nossa natureza de buscar o prazer e evitar a dor. E que a felicidade, ela consistiria na satisfação das necessidades básicas da nossa natureza. Esse modo de pensar de Epicuro já deu problema a ele desde o mundo antigo. Ele foi criticado e acusado de um monte de coisa. Mesmo que nós discordamos do pensamento de Epicuro, uma coisa é fato, Epicuro não era ninguém que defendia, por exemplo, a ideia de que a felicidade estaria nos prazeres mais baixos da vida, ou meramente na questão dos prazeres sexuais, etc. Se você pega uma obra dele como a Carta a Meneceu, que ele fala sobre a felicidade, ele deixa bem claro, né, que o ser humano de fato deve evitar a dor e buscar o prazer, mas até para atingir um prazer mais profundo e mais elevado, o ser humano vai ter que aprender a tolerar um pouco a questão da dor, e ele deixa bem claro que existem dois tipos de prazeres, o prazer sensível e o prazer intelectual. E o prazer intelectual, segundo ele, teria um valor muito maior do que o prazer sensível. Então, muitas vezes também ele foi acusado de um monte de coisas que, enfim, que ele mesmo não defendia. Mas, independente disso, ele coloca a questão da felicidade no prazer. Enquanto quando você pega autores dentro do contexto mais estoico, ali no mundo grego, não o estoicismo romano, né, de Marco Aurélio, por exemplo, e outros, ou Sêneca, mas antes, né, esse estoicismo mais grego ali, etc., mais antigo, vai chamar a atenção para o quê? Né? Para a importância da virtude, a questão da virtude e da disciplina, né? Então, o ser humano que tem paixões, o ser humano que tem impulsos, né? Essas paixões não precisam ser extirpadas da vida do ser humano, mas o ser humano tem que controlar a sua vida pela razão, pelo logos. Então, há um logos que rege o mundo, né?
e tem que buscar justamente ter essa sintonia, essa harmonia com esse logos. Então a minha conduta, a minha vida não deve ser tanto regida pelas paixões, né? Mas sim muito mais orientada pela razão. Então a questão não é extirpar as paixões, mas sim deixar bem claro que o controle tem que estar na razão, e a partir disso estabelecendo toda uma disciplina e uma vida virtuosa, porque aí sim chegaria à felicidade. Então, para eles há um logos que rege o mundo, né? E, portanto, a própria providência, eles chamam isso de providência, desse governo, dessa razão do mundo que rege todas as coisas, e, portanto, essa racionalidade implícita no real, digamos assim, ela se torna explícita na medida em que ela se manifesta no mundo, o que eles chamariam de destino, né? Destino, para um estoico, não é uma coisa cega, sem sentido, mas seria essa manifestação explícita de uma racionalidade implícita do real. E, portanto, eu, enquanto ser racional, eu procuro ter uma vida ética. Ter uma vida ética é seguir a lei natural das coisas e ir aceitando as coisas, mesmo aquilo que eu não compreenda totalmente, né? Mas não deixar se levar realmente pela paixão, né, pelos sentimentos. Os céticos, como nós sabemos, vão questionar tudo isso, né? O ceticismo acadêmico, por exemplo, de um Arcesilau e de um Carneades, que Agostinho cita nas suas obras às vezes, vão questionar bastante isso, porque vão colocar toda aquela questão da impossibilidade da razão humana de atingir verdades absolutas, de atingir certezas. Tanto que uma outra coisa que vai ser muito discutida também é a relação entre felicidade e verdade. Até que ponto, para ser feliz, é preciso conhecer a verdade. E os céticos, de uma certa maneira, defendiam que não, ou seja, o ser humano sempre está em busca, ele está em procura, né, ele está buscando, mas a razão humana não tem condições de atingir critérios, digamos assim, totalmente seguros que lhe dê certezas, né? Logo, o ser humano busca, ele procura, ou ele vai para uma via da questão da probabilidade, ele segue o provável, aquilo que é verossimilhante, ou um outro tipo de ceticismo, que seria o ceticismo suspensivo, no sexto empírico, por exemplo, onde você suspende o juízo, né? A famosa hipoqué. Você busca, você procura, mas você vê várias opiniões e respostas diferentes, uma equivalência entre elas, você não tem critérios totalmente claros para saber qual que é mais verdadeiro, então você suspende o seu juízo. Então o que é interessante é que tanto o epicurista quanto o estoico, quanto o cético, eles vão usar muitas vezes ou apontar para a ideia de ataraxia, né? A ideia de tranquilidade da alma, ou de imperturbabilidade, né? Porque essa duas ideias que é bem interessantes, quer dizer, para poder ser feliz, eu não posso ter uma alma perturbada, tá? Então, é evidente que o Epicuro, os estoicos e os céticos, cada um vai propor um caminho diferente, né, para chegar até essa ataraxia, mas é interessante como todos, de uma certa maneira, valorizam essa imperturbabilidade da alma, ou essa tranquilidade da alma, como algo que, de fato, vai garantir a posse da felicidade, vai me ajudar a chegar a essa felicidade. Então é nesse contexto que Agostinho recebe, né, toda essa tradição. Ele vai fazer todo um debate, uma discussão nas obras dele. Tá? Tem dois conceitos aqui que eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais, porque do nosso público nós temos pessoas que estão começando a amar a filosofia, né? Uhum. Então, às vezes o termo paixão e o termo ético pode estar ligado a algum senso comum, não no senso comunis, né? Mas pode estar ligado são três termos que eu gostaria que o senhor só explicasse um pouquinho mais para quem chegou agora no Terça Livre de paraquedas. Esse título aqui parece ser legal, vamos assistir. E aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor falou que o ser ético é seguir a lei natural, e aí o senhor explicou o perigo das paixões, ser dominado pelas paixões, e também do termo egritude animalis, né, que é a enfermidade da alma. Então eu gostaria que o senhor só falasse um pouquinho mais sobre esses três termos, para quem nunca ouviu falar nisso e chegou agora aqui no canal, quer entender um pouco mais, né? Então, quando se pensa
lógico, nesse contexto aí do mundo antigo, né, nas filosofias helenísticas, principalmente essas expressões aí muito no contexto estoico, né? Então, a ética, ela tem a ver justamente com o quê? Com essa reflexão, em primeiro lugar, da conduta humana, do agir humano, né? Então, a pergunta ética por excelência, que foi inaugurada por Sócrates, segundo a tradição, né, é como devemos viver, ou como eu devo viver. Então, quando eu penso em ética, eu estou justamente refletindo o quê? Sobre o agir humano, né, sobre a prática humana, sobre os atos humanos, e principalmente sobre qual é o tipo de vida que vale a pena ser vivida, no sentido de retidão. Então, sempre, desde o início da antiguidade, no próprio contexto grego, né, e existem algumas pessoas que defendem isso, a filosofia não só nasce na Grécia, mas também a própria reflexão ética, de uma certa maneira, também nasce na Grécia. Tem toda essa relação com o pensamento filosófico grego, né? Então, a ética é justamente esse estudo, essa reflexão sobre a conduta, o agir humano, e qual é essa vida, né, no bem que vale a pena ser vivida. E quando fala de bem aqui, não é simplesmente um bem de satisfação ou bem particular, mas levando em consideração a totalidade da vida humana, né? E, portanto, a ética ela procura justamente ajudar a discernir o bem verdadeiro, o bem real, do bem aparente, né? E isso a gente vê muito ali já no início da filosofia, todos esses debates e essas discussões, tá bom? Além disso, no mundo grego, nós também temos, principalmente ali na vertente mais estoica, essa ideia de que o agir ético, ou a conduta ética, está muito associada em respeitar o quê? A lei natural. E o que seria a lei natural? É a ideia, né, parte do pressuposto que a própria natureza das coisas, seja de uma criança, dos animais, ou do que for, a própria natureza, o próprio modo de ser das coisas, já nos apontariam determinados princípios básicos que o ser humano deveria seguir. Então, a lei natural, nesse contexto do mundo antigo, do mundo grego, porque depois, evidentemente, é um outro conceito que também vai ser muito debatido, refletido, no decorrer da história da filosofia, né, sobre o que é, de fato, a lei natural, mas ali nesse contexto do mundo grego, e depois também a própria tradição ali da patrística e na escolástica vai dar uma continuidade a isso e vai aprofundar, digamos assim, essas reflexões éticas. Então, agir eticamente, em primeiro lugar, é você observar, né, esses princípios que o próprio modo de ser, a própria natureza das coisas nos ensina, né? Então, a lei humana, na medida em que ela é estabelecida, ela deveria levar em consideração a lei natural, que seria ensinada pela natureza das coisas, pelo modo de ser das coisas. Então, a natureza das coisas e o seu modo de ser nos ensinaria princípios básicos, regras básicas, e a partir delas o ser humano construiria outras leis. Então, por exemplo, né, para um estoico, por exemplo, né, aquela coisa, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Então, quando eu observo a realidade humana, por exemplo, a própria natureza humana, essa relação de dependência em relação aos outros, e essa coisa de que eu quero que as pessoas de fato me tratem bem e me ajudem, né? Então, faça aos outros aquilo que você quer que faça a você. Então, suponhamos que eu estou andando num parque sozinho, tem um lago, só estou eu ali, e de repente eu ouço alguém gritar, socorro, socorro, porque eu estou morrendo afogado. Ora, de acordo com a lei natural, se eu devo buscar o bem, evitar o mal, e fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, e, né, se eu sei realmente nadar, eu me lanço na água e vou fazer tudo possível para salvar aquela pessoa. Se eu conseguir salvá-la, que bom. Se eu não conseguir, é porque, de fato, aí existe algo maior, que os estoicos chamariam justamente de destino, dizendo, olha, você fez o que deveria ser feito, você agiu eticamente, né? E, portanto, o agir eticamente não significa também, segundo os estoicos, que você tem o controle 100% da existência ou da realidade. Há essa racionalidade implícita que nós não damos conta, que eles chamavam
de providência, né, e essa questão do destino, etc. E a questão da alma enferma, do ponto de vista desses filósofos também, a alma enferma é justamente aquela alma que não consegue ter uma relação minimamente adequada nem consigo mesmo e nem com todos os outros seres. Então, falar de uma enfermidade da alma, né, nesse contexto do mundo antigo, tem muito a ver nessa relação equivocada com as coisas, né, no tipo de relação que se estabelece com tudo que existe, resultado de um conhecimento equivocado. Então, uma alma enferma é como se fosse uma alma ignorante, uma alma que desconhece muitas coisas, né, e que, portanto, acaba tendo um comportamento indevido. Evidentemente que no contexto cristão, esse conceito vai ser muito debatido e discutido, né? Os autores cristãos vão procurar mostrar que se a ignorância é um tipo de enfermidade, é um tipo de problema, o próprio Santo Agostinho, no seu Diálogo da Vida Feliz, discute um pouco isso, mas ao mesmo tempo também vai chamar a atenção para outros tipos de enfermidade, né? Ou seja, uma alma obcecada, uma alma que é dominada por um amor desordenado, por exemplo, e não apenas por questão de ignorância, mas de determinados vícios que vão se estabelecendo nessa alma, né? E, portanto, paixões desordenadas, né? Então, esse termo paixão também é uma coisa bem interessante, né? Porque a paixão, o que é? Ela é um sentimento, né, violento, ela é uma emoção, mas é interessante como no mundo antigo, quando se fala de paixão, muitas vezes ela vai ser compreendida como uma perturbação, né? A paixão, você, quando uma paixão te domina, né? Ou seja, é algo agindo sobre você e que te desestabiliza, provoca uma perturbação interior. E realmente, quando você pensa numa pessoa perturbada, pode ver, ela não sabe de onde ela veio nem para onde ela vai. Ela não consegue ter discernimento e clareza de nada. E quando tenta tomar uma decisão, geralmente dá quase tudo errado. Professor, o senhor falou aí da lei natural e já teve gente perguntando aqui, mas o que é a lei natural? Pera rapidinho, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho de café. O senhor falou aí de lei natural e algumas perguntas aqui no chat, elas ou estão adiantando um pouco os próximos episódios as próximas edições do Café Filosófico, ou são perguntas que realmente são bem interessantes porque manifestam um pouco dos pensamentos que o senhor colocou aí, além de Santo Agostinho, né? Então, deixa eu responder só a Maria Alice, né? Ela perguntou aqui o que é lei natural. Nós iremos fazer um café filosófico sobre isso, até trazendo o olhar histórico. Não faremos aqui uma filosofia do direito, mas nós iremos explicar um pouco como que em Roma se via, que esse termo nasceu lá, como que Roma via essa lei natural, essa lei que está ali na natureza, ou seja, no mundo real e rege todas as outras demais, como o professor falou. Então a gente vai fazer um café filosófico só sobre isso. Nós prometemos, tá? Sim, sim. E aí tem aqui uma pergunta interessante do Rogério Lima, né? A felicidade é algo ativo? A pessoa, na verdade, se faz feliz? Né? Essa pergunta dele, eu vou ler os comentários para que o senhor possa responder, porque tem uns comentários aqui bem engraçados, né? A Vanessa BR, eu serei feliz quando passar no vestibular. Por enquanto eu estou na angústia danada. Pessoal, e o Ivan Santos, ele fala, momentos de alegria, momentos de alegria é o que o ser humano tem, porque felicidade mesmo só na eternidade com Deus. E aí tem um outro que comenta aqui, a felicidade que Deus queria para nós era uma vida sem inteligência, pois ele se encolerizou com Eva e o fruto, por ter comido o fruto da sabedoria, né? Condenando a inteligência humana como um pecado original. Esse é o comentário aqui do Baltazar. Então eu acho interessante que o senhor já pincelou isso aí, né? Alguns dizendo que a felicidade é ter. Eu sei que foi brincadeira aqui como é que é o nome de passar no vestibular aqui, foi a Vanessa, né? Brincou aqui. Mas, de fato, algumas pessoas colocam a felicidade como algo que se pode pegar material, ou que a felicidade é como se fosse algo etéreo que eu posso, que na verdade faz parte de mim, né? Eu vou lá no meu interior e pego
aqui dali, não de maneira material. E outros acabam colocando a felicidade, como o senhor já comentou aí, e está aqui o comentário tanto do Baltazar como do Ivan, que a felicidade é uma coisa que violenta a inteligência, né? Ou você é feliz, ou você é sábio. Não tem como ter as duas coisas. Agora, o que é interessante, Alan, olha que interessante. Tanto para esses autores que eu estava citando aqui, como para Santo Agostinho, é totalmente contrário. Somente o sábio pode ser feliz. Ou seja, é bem interessante. Se você pegar para os estoicos, para os epicuristas e outros, né, e os próprios céticos, né, tudo bem, as pessoas vão dizer, mas eles têm conceitos diferentes de sábio, né? Cada um acha que sábio é uma coisa. Evidente, cada um tem um conceito diferente do que é o sábio, do que seria a sabedoria. Mas o que é interessante é que há um certo consenso que somente o sábio, portanto, o portador da sabedoria, pode ser feliz. Então, evidente que podemos fazer duas discussões distintas, ou seja, o que é a sabedoria e o que é o sábio. E outra coisa, uma outra discussão é por que somente o sábio pode ser feliz. O que eu estou dizendo é esse segundo ponto aqui. Todos concordam que somente o sábio pode ser feliz. Aquele que não é portador da sabedoria não tem como ser feliz. Porque há uma íntima relação entre felicidade e verdade. E entrando agora um pouco mais no pensamento de Santo Agostinho, para a gente não... senão a gente vai se dispersar, né? Sim. Mas focando um pouco mais no pensamento dele, ele é interessante que ele diz assim, se você sair por aí perguntando para todas as pessoas, você quer ser feliz? Santo Agostinho diz, todos vão dizer, eu quero. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que queira dizer, eu não quero ser feliz. Porque no entendimento dele, existe um desejo natural no coração do ser humano pela felicidade. Mesmo que, na Cidade de Deus ele diz isso, né, ele repete isso, mas em outras obras anteriores ele já tinha discutido isso um pouco, que, repito, se perguntar para todo mundo, você quer ser feliz? Todos dirão sim. Mas se você perguntar para todo mundo o que é a felicidade, você vai ter um monte de respostas diferentes. Então Agostinho, lá no quarto século, ele já tinha consciência disso. Todo mundo quer ser feliz, mas ao mesmo tempo cada um acha que a felicidade está num lugar e está numa coisa. Cada um acha que tem a receita. Entendeu? Por isso que é interessante o argumento que ele constrói, por exemplo, na sua obra chamada A Vida Feliz, que é no Diálogo Filosófico. Né? E aí ele, no primeiro momento, ali com os seus interlocutores, ele procura mostrar que o ser humano é constituído de corpo e alma, né? E da mesma forma que o corpo tem o seu alimento, a alma também tem o seu alimento. Então, o alimento da alma é justamente o quê? O conhecimento, Agostinho vai procurar mostrar. Então, se eu tenho um alimento do corpo e a própria natureza impõe um limite para que o que a pessoa de fato pode ingerir e assimilar, mesmo que ela tenha uma fome infinita, ela não come infinitamente fisicamente falando, né? E aí a partir disso ele discute se há um alimento da alma, ele diz que sim, que é o conhecimento, que é o saber, e que portanto uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela é o quê? Uma alma enferma, é como se fosse uma alma raquítica, né? Agora o que é interessante, quando ele chama a atenção, ele diz, e aí a partir de Santa Mônica, nesse diálogo, ela participa ali do diálogo, a discussão que vai ter, né, que ele procura mostrar que, na realidade, a pessoa que não tem conhecimento, não é que ela tem uma alma vazia. Esse é o problema. O problema é que, da mesma forma que eu tenho o alimento do corpo e eu tenho o alimento da alma, esse alimento da alma deveria ser o conhecimento verdadeiro. Logo, a pessoa que não tem esse conhecimento verdadeiro, ela é raquítica, ela passa fome, ela tem alma vazia, Agostinho diz, não necessariamente. Porque esse conhecimento verdadeiro estaria ligado às virtudes. E, infelizmente, às vezes a pessoa não é que ela tem alma vazia, é pior que isso. Ela tem uma alma cheia, mas ela tem uma alma cheia de vícios e maldades. E aí, a partir desses vícios e dessas maldades, é que ela vai perdendo cada vez mais a clareza sobre as coisas e como ela deve estabelecer a sua relação com as coisas, né? Nessa discussão toda, ou seja, ele vai mostrando que, se por um lado existe todo esse papel da razão, do intelecto, na busca do conhecimento, há um papel fundamental também, tanto da vida virtuosa como dessa questão do vício, há um papel, portanto, fundamental do quê? Da vontade, da voluntas, né? A vontade, de fato, ela tem um papel central aí.
E aí, nessas discussões, vão aparecendo exemplos. Né? Então, onde está de fato a felicidade? Até que chega-se à conclusão, né, de que levanta-se lá uma hipótese, dizendo, bom, mas mesmo essa pessoa que tem vícios, mesmo essa pessoa que tem tantas, sei lá, maldades no seu coração, na sua alma, e se ela fosse rica? Por que a felicidade não pode estar na riqueza? Né? E aí Agostinho diz, Agostinho e outros dizem, porque no fundo a pessoa que tem riqueza, ela nunca está satisfeita. Ela sempre está buscando mais. E aí ele fala, então, não pode ser feliz. Ou seja, uma pessoa que nunca está satisfeita, sempre está querendo mais, ela vai se sentir justamente o quê? Insatisfeita. Então, como é que uma pessoa insatisfeita pode ser feliz? Como é que ela pode ter esse bem-estar ou essa realização do seu ser que está intimamente ligado à questão da felicidade? Então, esse desejo constante não poderia, né? Uma outra questão que eles dizem, mas como é que vai ser feliz alguém que tem medo de perder o que tem? Ou seja, eu sou rico, eu tenho um monte de coisas, mas eu tenho receio. Constantemente eu tenho que estar vigiando e cuidando para não perder o que eu tenho, porque ou alguém quer roubar ou pode acontecer alguma coisa e eu perder tudo. Então, esse receio, esse constante temor de perder, também inviabiliza colocar a felicidade nas riquezas. Mas alguém vem e levanta uma hipótese e diz, bom, mas suponhamos o seguinte, e se essa pessoa que é rica, né, se ela é rica, e se ela aprendesse a controlar as suas paixões e apetites, então ela já tem muitas coisas e ela diz, não vou desejar mais, eu vou controlar o meu desejo, eu vou controlar a minha vontade. Eu não vou desejar mais do que eu já tenho. Né? Ora, a grande questão aí, e aí Santa Mônica vai deixar isso bem claro, essa pessoa seria feliz não pela riqueza que ela possui, mas sim pela moderação do seu apetite, pela moderação da vontade. Então a pessoa seria muito mais feliz por causa dessa virtude da temperança e da moderação, que estaria atingindo a sua vontade, do que necessariamente pela posse dos bens que elas têm. Então, no fundo, o que Santo Agostinho tenta mostrar é que, primeiro, todos querem ser felizes. Segundo, apesar de todo mundo querer ser feliz, cada um acha que a felicidade está num lugar. Terceiro, é possível que alguém seja feliz sem ter o que quer? Não. Não é possível. Porque quando você não tem o que você não quer, você já tem toda uma experiência de frustração. Então, você precisa, para poder ser feliz, você precisa ter o que você quer. Só que aí surge um outro problema que já vem no mundo antigo. Muitas vezes, tá bom, para eu ser feliz, eu tenho que ter o que eu quero. Mas e se o que você quiser não te convém, por exemplo? Porque eu posso ter algo, né? Ah, eu quero o X, eu quero tal coisa. E aí, ao possuir aquela coisa produziu muito mais problema na minha vida do que benefício. E Mônica, por exemplo, lembra isso no diálogo. Ela diz, não basta querer, né? Ou melhor, não basta possuir o que se quer. É preciso que isso que eu quero seja um bem real e não um bem aparente. Isso é uma coisa muito atual. Entendeu? Muitas pessoas acham que vão ser felizes na medida em que elas possuírem e tiverem o que elas querem. Então, a brincadeira que a menina fez aí do vestibular é muito sério. Né? Apesar de ser uma brincadeira, não tem problema nenhum. Né? Mas quantas pessoas acham que elas vão ser felizes na medida em que elas casarem com o príncipe encantado, ou se elas tiverem uma Ferrari, né? Ou se elas fizerem uma viagem não sei para onde, ou quando tiverem uma mansão, ou quando não tiverem nenhuma doença? Então veja que o desejo, o querer uma determinada coisa, né? Então é interessante, ou seja, então o que Agostinho coloca é, tá bom, para eu poder ser feliz, eu tenho que ter o que eu quero. Mas o que eu quero não pode ser qualquer coisa. O que eu quero tem que ser um bem. O que eu quero tem que ser um bem. Ah, então basta ser um bem? Ele vai dizer, não, não basta ser um bem, porque as riquezas lá, que eu te falei do cara rico, são um bem. Mas ou ele corre o risco de perder, ou ele sempre quer mais. Né? Ah, mas e se ele for moderado? E se ele viver a virtude da temperança e não querer mais?
Bom, então ele não é feliz pelos bens, ele é feliz pela moderação. Então a conclusão que o Agostinho chega no primeiro momento, que depois ele vai retomar, porque ele vai colocar um monte de problemas no meio do caminho, a conclusão que ele chega é que na realidade é o seguinte: o ser humano, para ser feliz, ele precisa possuir o que ele quer. O que ele quer não pode ser qualquer coisa, tem que ser um bem. E esse bem não pode ser qualquer bem. Porque se for um bem mutável, que pode se corromper ou que você pode perder, a sua felicidade não pode estar fundamentada numa coisa que é mutável ou corruptível. Logo, o único bem, por definição, que é absoluto e imutável é Deus. Portanto, só é feliz quem possui a Deus. Que é o sumo bem, né? Mas... Que é o sumo bem. E como entender isso sem ser um discurso catequético, um discurso religioso, né? Porque eu acho que esse é um tema que às vezes as pessoas se travam, né? Eu falei assim, o papo estava muito bom até falar de Deus, né? Sempre tem aquele que vai olhar para o discurso de Santo Agostinho e falar assim, Agostinho acertou em tudo, menos nessa coisa aí piega de falar de Deus e tal, porque felicidade na verdade é ausência de tristeza, e normalmente o cristianismo prega que a tristeza faz parte da purificação, para que eu possa crescer espiritualmente, etc. Então, o que Santo Agostinho teria para dizer hoje, né, se eu pudesse colocar em diálogo os textos de Santo Agostinho em vida hoje, né, abrindo a boca e falando, para uma pessoa que olha o que nós estamos conversando aqui, e aí vira e fala assim, tá, mas isso aí não é filosofia, isso é teologia. Então, o que é interessante é isso. Na minha fala toda, eu usei algum argumento de fé? Não. Eu fiz alguma referência à Bíblia? Ou em algum momento eu solicitei alguma crença, alguma adesão fideísta? Nenhum momento. Eu só fui fazendo um raciocínio lógico, que é o raciocínio que ele faz. Então, o que o Agostinho diria é isso. Observa o fenômeno humano. Olha para a realidade, para o fenômeno humano do jeito que ele se manifesta, ele se apresenta. O ser humano tem toda uma corporeidade, ele se alimenta, né, para poder manter essa corporeidade, ele também tem vida. Ele manifesta toda uma vida. E a vida que se manifesta em nós não é simplesmente uma vida como semelhante a uma planta ou um cachorro. Há uma vida do quê? De racionalidade, de busca de entendimento. Se o ser humano não só apreende as coisas, mas busca compreender e entender as coisas, então me parece que é legítimo afirmar, a partir dessa observação, que ele tem uma vida racional. Ora, na medida em que ele tem essa vida racional e você pergunta a ele se todos querem ser felizes e ele diz, eu quero, e quando no segundo momento você pergunta, mas onde está a felicidade? E aí vem as várias respostas, racionalmente você vai mostrando que, se eu disser que a felicidade, né, se eu digo que a felicidade está no prazer, né, está na riqueza, está no matrimônio, está sei lá no quê, ou seja, nenhum bem, Alan, o que o Agostinho diria isso, né? O que o Agostinho diria para essa pessoa é, se observe com calma, veja que de fato você tem essa satisfação, ou algo muito próximo da felicidade, quando você tem o que quer. Então, além da questão do entendimento e do inteligir, a vontade tem um papel central. Ele até cita uma frase de um grande poeta romano chamado Terêncio, né? Onde Terêncio, tem uma frase muito interessante que Terêncio dizia o seguinte, se você não pode ter o que você quer, aprende a querer o que você pode. Agostinho cita essa frase de Terêncio, mostrando como que o papel da vontade ele é nuclear nessa questão da felicidade. Só que ao mesmo tempo ele vai fazer uma crítica disso, mostrando que não basta, né, você, digamos assim, você vai limitar o seu querer, né? Ou seja, já que eu não posso ter o que eu quero, né? Eu quero uma Ferrari, mas eu não posso. Então eu vou aprender a querer um Fusquinha. É mais ou menos isso. Agostinho vai dizer que essa moderação da vontade, esse equilíbrio, é um ponto que é importante. E eu repito, hoje em dia, quantas pessoas sofrem por causa disso, Alan? Quantos meninos aí, quantas pessoas não sofrem porque quer um tênis da Nike de 500, 600 reais? Entendeu? Ou porque a pessoa acha que ela vai ser feliz na medida em que ela tiver um tipo de roupa, um tipo de emprego, né? Ou um tipo de namoro. E na realidade o que o Agostinho diria é, isso é uma ilusão.
É uma ilusão por quê? Porque essas coisas são intrinsecamente más? Não. Porque nenhuma delas tem condições de satisfazer plenamente o coração humano. E é só olhar para a realidade. Até um pai que quer a saúde do seu filho, né? Exato. Ou seja, você é pai, eu sou pai. Por mais que você ame o seu filho, por mais que você ame sua família, por mais que isso te traz uma satisfação, momentos de felicidade, momentos de alegria, quem, em sua consciência, vai dizer que isso daí realiza plenamente o seu ser? Sendo que, muitas vezes, nessa própria família, nós temos decepções e frustrações, que faz parte da vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que qualquer bem, o que o Agostinho diria é, você, para ser feliz, né, falando factualmente, parece que o ser humano, para ser feliz, ele tem que ter o que ele quer. Só que acontece, tem que haver, então, uma satisfação do intelecto, mas tem que haver uma satisfação da vontade. Eu tenho que conhecer, mas eu tenho que possuir o que eu quero. Isso é uma coisa bem humana, é um fenômeno humano. Tanto que quando você não tem o que você quer, pode ver que fica tudo meio tristinho, resabiado. Né? Então, o que o Agostinho está dizendo? Para o Terêncio, e diria hoje a mesma coisa. Não basta você mudar o seu querer no sentido de, já que eu não posso ter o que eu quero, então eu vou aprender a querer uma coisa menos exigente. Não, Agostinho diria, não adianta, você vai se sentir frustrado do mesmo jeito. Porque, na realidade, você só é feliz na medida em que você possui o que você quer. Isso que você quer não pode ser qualquer coisa, tem que ser um bem. Porque se você desejar um mal, ou seja, se for um bem aparente, que depois no fundo você descobre que é mal, você vai ser uma pessoa muito mais infeliz do que feliz. Vai gerar muito mais dor, sofrimento e problema na sua vida. Acho que nós temos experiências constantes sobre isso. Né? E, portanto, para ser feliz eu preciso ter o que eu quero tem que ser um bem, mas por que não pode ser qualquer bem? Porque a minha vontade depende justamente desse bem. Logo, se é um bem temporal, se é um bem efêmero, se é um bem mutável, como que eu fundamento a minha felicidade numa coisa transitória? Não tem racionalidade. E aí é por isso que ele vai dizer, portanto, se para ser feliz eu preciso possuir o que eu quero, e se o que eu quero tem que ser um bem, e se esse bem não pode ser um bem qualquer, pelos motivos que já foram apresentados e argumentados, então tem que ser um bem absoluto, tem que ser um bem imutável. Quer chamar de Deus, ou quer usar um outro nome, é uma outra discussão, entendeu? Sim. Mas tem que ser um bem imutável. Tem que ser um bem imutável. Ou seja, em outras palavras, é um ato de irracionalismo profundo buscar a felicidade em um bem que você sabe que é transitório e que você pode perder independente da sua vontade. É irracional. Você pode fazer isso por paixão, mas não diga que isso tem racionalidade. Isso é expressão muito mais de uma escravidão interior do que de um ato de racionalidade. E não sinta-se ofendido se a pessoa pensa assim, né? E não sinta-se ofendido se compararmos essa pessoa com um macaquinho que quer, né, uma bananinha. Exato. Veja, eu não estou dizendo que é fácil isso. Sim, Veja, sim. Nem Agostinho diz. Porque nós estamos discutindo toda uma questão de uma teoria, de princípios, né? Eu não estou falando que é fácil viver isso e realizar isso. Por quê? Por um motivo muito simples. O ser humano não é apenas razão. O ser humano tem sentimentos, o ser humano tem inclinações, tendências, paixões. O ser humano tem uma história. Né? Nós somos resultado de toda uma história, toda uma experiência de vida, de vivências, de escolhas, de decisões nossas e dos outros. Então não é fácil, ou seja, porque no nosso próprio dia a dia, né? Eu acho que é bem claro quantas coisas você já colocou a sua felicidade, buscou a felicidade em coisas que depois se desmancharam. Então por isso que algumas pessoas vão dizer que de fato, talvez nessa vida, nós nunca vamos encontrar felicidade. Nós podemos ter momentos de felicidade. Agostinho, no primeiro momento, ele achava que a felicidade estava no sábio, ou seja, ele achava que o sábio poderia atingir essa felicidade, né? E que, portanto, a felicidade estava no conhecimento
de Deus. Ter um conhecimento sobre Deus. Depois ele mudou um pouco isso. Depois ele mesmo também chegou à conclusão que nessa vida nós podemos ter, e aí ele faz uma distinção entre felicidade e beatitude. Ele vai dizer que nessa vida nós podemos ter felicidade, no sentido de realizações, momentos, né? Aquilo que esses bens temporais podem nos oferecer. Porém, a beatitude, que seria a realização plena do meu ser, de todas as minhas capacidades naturais, pressupõe essa posse do absoluto, pressupõe a posse desse bem imutável. E essa questão da posse, por exemplo, já é uma outra questão que aí também teria que ser discutida muito seriamente, porque se eu sou mutável e finito, como é que eu posso possuir o bem imutável, absoluto e infinito? Né? E tem que ver o que ele entenderia por essa posse. Com certeza não é posse no sentido físico e material que nós entendemos, né? Mas é o estar na presença, essa ideia de comunhão, de contemplação, de visão, etc. Mas eu acho que aqui já tem elementos para pensar bastante coisa. Sim, tem vários comentários que eu gostaria de ler aqui. O senhor acabou de responder ao Henrique Manso, né? É possível buscar a felicidade. E acabou também de responder o João Gabriel, que perguntou aqui: a possibilidade de atingir um estado perene de felicidade nesta vida? Se sim, qual a sua fonte e qual o modo de alcançá-la? Né? Acho que com isso aí o senhor acabou respondendo tanto o João Gabriel quanto o Henrique Manso. E tem uma pergunta muito importante aqui, que eu mesmo às vezes fico comentando e falta definição, e eu sei que muita gente sente falta da definição, e às vezes até de exemplos, né? Que é a pergunta da Leandra Zopelari Bonella. Ela pergunta: o que seriam essas virtudes? Aí eu não sei se ela está perguntando estas virtudes que nós elencamos, ou o que seria a virtude em si. Eu acho que seria interessante a gente comentar esses dois, né? Esses dois aspectos. Eu acho que geralmente o pessoal tem dúvida no sentido mais geral, né? Sim. Ou seja, quando a gente fala em virtude, nós estamos falando de... Geralmente o pessoal coloca que virtude é um hábito, né? Mas a palavra hábito às vezes é um pouquinho confusa em português, né? Mas sim, enfim, a virtude ela é um hábito, mas eu prefiro dizer que a virtude ela é uma disposição interior permanente, né? Ou seja, você está disposta, você está preparado com condições, essa disposição permanente de buscar o bem, de fazer uma ação correta, ordenada. Isso é a virtude. O vício é o contrário. O vício, infelizmente, quando uma pessoa é dominada por vários vícios, ela tem a disposição permanente para fazer o mal, né? Para fazer algo desordenado, para realizar uma ação maléfica, né? Então, quando eu penso, repito, nessa questão da virtude, lógico que aí nós temos as virtudes humanas, e essas virtudes humanas, como o próprio nome diz, se são humanas, quer dizer que qualquer ser humano pode buscar e deve buscar, independente de religião, independente de crença. Os próprios primeiros cristãos admitiam e reconheciam virtudes entre os pagãos. Sim. Né? Isso é uma coisa importante. Reconheciam que os pagãos conquistavam virtudes e reconheciam a importância das virtudes na vida da pessoa, no sentido geral, independente do aspecto religioso. Como nós podemos viver isso hoje também, né? Nós podemos experimentar isso hoje no dia a dia. Sim, lógico que o cristianismo vai também chamar atenção para suas peculiaridades, né? Vai acrescentar, digamos assim, elementos nessa reflexão das virtudes. Mas eu acho que antes disso, antes da gente adentrar nesse aspecto cristão, é importante deixar claro que nós estamos falando de uma coisa básica, né? De uma coisa relacionada à realidade humana, à natureza humana. E que quando o ser humano abre mão de falar, de refletir, né, e de lutar, de buscar a questão das virtudes, fica uma coisa muito difícil. Porque, repito, na ética, é todo esse estudo e reflexão sobre a conduta humana, o agir humano, né? Ou como devemos viver nessa busca do bem, não só pessoal, mas também amplo, social, etc. Agora, as virtudes vão ser o quê? Essa é a grande questão. Né? Então imagina assim, eu diria da seguinte forma: a nossa vida, a nossa existência é uma tarefa que precisa ser cumprida. O ser humano não nasce pronto e acabado, por mais que ele tenha uma natureza e uma essência. Mas ele precisa realizar essa natureza na existência. Então, o ser humano é um projeto a ser realizado também, né? E, portanto, a responsabilidade de realizar a sua existência é sua. Você tem essa responsabilidade.
tá? Agora, para você poder construir, então imagina a sua existência, a sua vida, como um edifício que você tem que construir. Esse edifício, antes de você colocar os pilares ali, as pilastras, você precisa de uma base. A base desse edifício são as virtudes. Se você não é uma pessoa que busca as virtudes, né, ou seja, essa disposição interior permanente de buscar o bem e de fazer o bem, e aí é evidente que existe um monte de virtudes que vão nos ajudar nas diversas áreas da nossa vida, né? Então não é à toa que quando nós falamos de virtudes, é lógico que tem uma sequência, tem virtudes que vêm antes, tem virtudes que vêm depois, então não é à toa que tem as virtudes chamadas cardeais, ou fundamentais, né? Que é a virtude da justiça, da fortaleza, da temperança e da prudência. Então, a prudência, né, ocupa um lugar extremamente importante, a primeira ali, depois a questão da justiça, depois a questão da fortaleza e a questão da temperança. Porque essas 4 primeiras, elas vão nortear, né, por isso cardeais, são cabeças, elas orientam, são fundamentais, e elas vão te ajudar a adquirir outras virtudes na sua vida, né, nas mais diversas áreas. Então, repito, a tua existência é uma tarefa a ser cumprida, é um edifício a ser construído. Agora, para você colocar ali a questão das pilastras, não sei o que, antes você tem que ter uma base. A base é essa natureza humana, é a sua estrutura, né? Agora, uma coisa é uma natureza humana com virtudes, outra coisa é uma natureza humana sem virtudes. Eu falo isso como professor. Por que a maioria dos alunos hoje tem dificuldade de aprender? Será que é só por questão... Muita gente acha que é só por causa de doença. Questão de TDAH, ou toque, sim, não sei o quê, problema psicológico ou psiquiátrico. Muitas vezes, com certeza, existem doenças e problemas. Mas eu diria também que, muitas vezes, o problema é a falta de virtudes, né? Por exemplo, uma pessoa que é dominada pelo orgulho, ela nunca vai conseguir aprender. Pelo vício do orgulho. Uma pessoa que é dominada pela sensualidade, que não tem a virtude da pureza, da castidade, não vai conseguir aprender. Castidade que não é celibato, tá? Só para... Não é celibato, exato. Senão o pessoal pensa aí, o Terça Livre tá falando pra gente não ter mais sexo. Não, quando eu falo sensualidade, vou ser bem explícito, né? Uma pessoa que acorda pensando em putaria vai dormir pensando em putaria. Até perna de mesa faz o cara ficar excitado. Né? Casa logo, brother. Então, é uma coisa, sim, não vai conseguir aprender, porque não tem foco. Sim. Então, quer dizer, para eu poder combater o orgulho, eu tenho que adquirir a questão da humildade. Mas a humildade pressupõe temperança também. Sim. O senhor falou da ordem das virtudes, né? Tem dois aspectos que eu gostaria de tratar aqui também, que a desordem das virtudes, ela confunde muito. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma crítica aos cristãos de maneira direta, né? Fala-se muito em modéstia, né? Modéstia no falar, modéstia no vestir, modéstia... e aí tem aquele cara que vai se escandalizar com o palavrão. Meu Deus, ele falou puta que pariu. Ai, não pode, coisa horrível. Mas ele não tem temperança. E a modéstia, ela é uma virtude proveniente da temperança. Então ele é um cara intemperado, totalmente intemperado. Então ele vai criticar, ou vai macaquear, né? Vai simular, ele é um simulacro de virtude. Então ele pensa, por exemplo, em vícios que não são vícios, e aí quando se fala vício, já vem logo na cabeça do cara cocaína, heroína, ou então o cigarro, a bebida, e aí ele não analisa, por exemplo, que a maledicência é um vício, que o juízo temerário é um vício, ele não consegue hierarquizar. E aí o Olavo falou isso naquela entrevista que ele concedeu ao Terça Livre, sobre o livro da Nova Ordem Mundial, e ele estava falando isso, né, que aí acontece hoje no meio cristão, aqui é uma crítica bem ao cristianismo mesmo, ninguém fica escandalizado de ver um político ou um líder religioso, seja pastor ou padre, defendendo um sistema genocida, mas fica horrorizado porque o menininho está ali tocando a punheta, né? Ou seja, eles não conseguem hierarquizar, e aí fica aquela... É um verdadeiro ato circense. Na realidade, o que acontece, é aquilo que a gente falava no começo, lá na questão dos gregos. Na medida em que você tem que falta o conhecimento claro das coisas, você entendeu? E eu não consigo ver
o real valor das coisas, eu perco o quê? Se eu não tenho claro o grau de perfeição, eu vou achar que tudo é a mesma coisa. Você entendeu? Então, se eu não vejo o grau de perfeição, etc., eu vou começar a achar que está tudo no mesmo nível, né? E, portanto, eu não vou perceber que tá bom, por mais que uma coisa X esteja errado, tem coisa, às vezes, que é mais grave, é anterior, que eu não estou vendo. Eu estou preocupado, às vezes, com coisas que... né? Então, eu não estou entrando em questão se é tudo certo ou tudo errado, mas para eu perceber a ordem hierárquica das virtudes, eu preciso ter claro a questão do grau de perfeição das coisas, do valor das coisas, né? E, portanto, esse valor depende do grau de perfeição. Essa é a questão, né? Então, no fundo, eu acho que isso é consequência também dessa falta de conhecimento, dessa falta de clareza, né? Do real valor das coisas, do seu grau de perfeição, do seu grau de bondade, né? Você pega o caso do aborto agora, quer dizer, se você matar um cachorro é crime, mas se você matar um feto não é humano. Acho que é o exemplo mais escancarado, né? O último exemplo que eu tenho aqui, que é evidente, né? Por exemplo, eu vou citar, porque realmente precisa citar, por mais que a gente esteja falando aqui só de filosofia, mas às vezes não dá para escapar da questão política. A Manuela Dávila acha um crime absurdo, né? A entrevista que foi realizada com ela no Roda Viva. Mas, se uma mãe quiser, né, assassinar o seu filhinho no ventre enquanto é um feto, né, enquanto é um bebezinho no ventre, isso aí é uma escolha da mãe. Então, olha o tamanho, né, da confusão. É crime o que fazem comigo em uma entrevista, mas não é crime arrancar a vida de uma criancinha no ventre da mãe. Sim. Ela vale mais, né? Eu não sei nem como predicar, ou como dar nome a isso, sabe? É uma mente obtusa. Falando por bem claro, independente, eu não estou aqui entrando em questão partidária, mas eu diria assim, seja ela ou qualquer outra pessoa fazendo esse tipo de argumentação, é simplesmente, isso daí é uma mente obtusa, uma mente enferma. É uma mente que não consegue aceitar a realidade do modo como ela se apresenta. Né? E aí começa a surgir, como os antigos diziam, e no decorrer da história, pensadores chamaram a atenção para isso, né? No fundo, você começa a se esforçar para fazer um processo de manipulação da realidade. Né? Ou seja, eu faço com que as coisas comecem a se adequar à minha pessoa. Não sou eu mais que me adequo à realidade. Mas é isso. Bem, gente, o bate-papo tá maravilhoso. Eu dei um descontinho aqui de 12 minutos na transmissão. Estamos a 1 hora e 12 minutinhos, porque realmente tivemos aqueles percalços ali no início. Dá vontade de continuar o bate-papo, dá vontade de continuar lendo os comentários, mas realmente mais de 1 hora não dá, pessoal. Eu quero agradecer aqui as pessoas que chegaram a ser novos patrocinadores aqui do canal, né? No YouTube tem essa ferramenta, você clica ali no patrocine, e aí você paga R$ 7,99 ou R$ 7,90, não sei direito. Sei que 30% fica com o YouTube, o resto fica com o canal. Então, muito obrigado aí ao Luiz Eduardo Damasceno, Thiago Toledo Faria, Juliano Miller, Nivaldo Cruz, Alexandre Noronha, Altair Ribeiro, que são os novos patrocinadores do canal. E as pessoas que colocaram aqui no Superchat, né, o Marcos Paulo Santos de Oliveira doou aqui R$ 9,90 para a nossa transmissão e botou aqui Shabbat Shalom, TL, God bless you, Bolsonaro 2018. O Paulo Turek botou aqui Salve Magister Alan. Magister aqui é o Joel, eu sou aluno. O Aline Costa, né, uma das minhas alegrias é assistir o Terça Livre. Deus abençoe muito você e sua família, Alan. O Tomás é um fofo, Deus abençoe muito o Terça Livre. Muito obrigado. O Matheus Rocha, que doou R$2 também. O quanto politicamente o correto fragiliza essa visão. Eu acho que seria um tema interessante para um café filosófico, né? Uhum. O quanto o politicamente correto... Na verdade, o quanto que a linguagem tem o seu papel fundamental, tanto na busca da felicidade como na realização da vida do homem pessoal e da vida social. Acho que isso vale um programa, hein, professor? Sim, com certeza. E o Rogério Gonçalves aqui também doa R$5. Então, a todas essas pessoas que doaram aqui, muito obrigado, né, a todos os outros aqui que estão comentando, curtindo e compartilhando. É uma alegria muito grande para nós aqui no canal Terça Livre não ficarmos falando de política eleitoral o tempo todo e temos esse programa Café Filosófico numa plena sexta-feira à noite,
O pessoal está aí assistindo, quase 1000 pessoas nos assistindo aqui agora. Para mim é uma alegria muito grande, mesmo que tivessem 20 ou 900 como tem agora. É sempre uma alegria ter várias pessoas nos assistindo sobre temas tão elevados e tão importantes para a nossa vida, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. E ao professor Joel, né, sem comentários. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço aí a convite e a participação. Eu gostaria só de, se quem tiver interesse, no meu site, www.joelgracioso.com.br, tem um curso lá com 6 aulas específicas sobre a felicidade segundo Santo Agostinho. Então, quem quiser adquirir, dá uma olhada, entra no meu site e lá tem esse curso específico sobre a questão da felicidade. E além disso tem um artigo, um texto também gratuito sobre a questão da felicidade que eu escrevi. Tá bom? Muito bem, professor. A Auridélia está colocando ali também o link do seu site e lembrando também que em breve mesmo, pessoal, não vai passar aí do próximo mês, nós teremos já novidades aí com o Terça Livre Academia, onde o professor Joel também dará um curso só sobre educação, né? Filosofia da educação, entendendo desde os gregos até hoje, o que se entende por educação, o que de fato é a educação. Bem, dá vontade de ficar aqui, falando a noite toda. Se você dependesse de mim, né, eu confesso, para quem não sabe, o professor Joel foi meu professor no seminário, né? Então, aprendi não apenas a Agostinho, mas como Tomás de Aquino e tantos outros filósofos e temas variadíssimos. Ninguém tira 10 com o professor Joel, já logo adianto. Eu pulei de alegria quando tirei 8,5, mas eu tenho, se eu pegar a prova, eu vou ver que não valia 8,5, foi complacência, foi tadinho, vou aqui. Não vou deixar ele desanimado não, mas é um terror, eu já adianto. Quem terá aulas com o professor Joel. No Terça Livre Academia, vocês não precisarão fazer provas, mas quem um dia for ter que fazer prova com o professor Joel, prepare-se. Né? Muito bem, professor. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo Café Filosófico na semana que vem. Tchau, tchau.